Graça e paz, irmãos e irmãs. Domingo, hoje, saindo da manhã de domingo, uma manhã diferente. Hoje nós celebramos mais uma Páscoa. Hoje de manhã, quando eu estava acordando, eu olhei pela janela, eu moro no 9º andar e vi os prédios, pensei assim, naquela manhã em que Jesus ressuscitou, em que houve um terremoto, os prédios iam balançar um pouco, e com Jesus, muitos à sua volta também estavam mortos, inclusive, e ressuscitaram. É uma passagem, sim, muito poderosa das Sagradas Escrituras. Se você tiver a vontade e curiosidade, leia nos sinóticos, que são os 4 evangelhos. Esse episódio é diferente em todos eles, sempre tem alguns detalhes diferentes, né? Aí você faça isso, faça essa reflexão e vai anotando as diferenças que existem entre essa parte da ressurreição de Cristo. Os 4 evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem coisas bastante diferentes às vezes, né? Mas vamos ler aqui mais uma vez no primeiro texto escrito, que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo. Ele é o primeiro evangelho a ser composto, depois os demais foram escritos a partir desse registro. Okay? Mesmo que não estando na sua Bíblia na sequência, lá está Mateus, né? Mas Mateus foi escrito depois. O primeiro evangelho é o de Marcos. Tanto é que ele é o menorzinho dos evangelhos. Ele é mais conciso, mais resumido, e os demais vão acrescentando algumas coisas. Eu vou ler aqui mais uma vez esse texto sobre a ressurreição de Jesus, para a gente meditar um pouquinho nesse momento. Evangelho 16, é o último capítulo de Marcos. Vou ler do 1 ao 8º versículos, que diz assim, mesmo assentados, mas com reverência e atentos à palavra do Senhor. Marcos 16, de 1 a 8, a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ele embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizeis aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Palavras do Senhor. Senhor, queremos te agradecer por essa renovada aliança que nos trouxe novamente ao teu santuário, nessa casa de oração, para que pudéssemos aqui, Senhor Deus, meditar na tua palavra e louvar o teu nome, Senhor Deus, nesse culto de adoração ao teu santo nome, Jesus. E te glorificar pela ressurreição, pela salvação que nos foi ofertada, pela tua maravilhosa graça. Senhor, fala conosco nesta manhã, edifica os nossos corações, as nossas almas, pois nós precisamos e queremos ouvir a tua voz, ouvir de fato e entender a tua santa vontade. É a nossa oração, meu Deus, no nome santo de Jesus ressurreto, nosso Redentor. Amém. Amém. O que foi a cruz? O que representou essa cruz?
senão o abraço de Deus para com toda a humanidade. A cruz, ela pode ter um significado. Toda a Escritura Sagrada, ela é cristocêntrica, ela envolve a cruz. Nós não podemos pensar na palavra de Deus, na ação de Deus, sem a cruz. Fica claro, fica evidente que desde sempre, desde o Gênesis, Jesus está sendo apontado como aquele que viria a resgatar a humanidade caída, já no início. Aquele que pisaria a cabeça da serpente com seu calcanhar. Lá no Gênesis, é o próprio Cristo já sendo vislumbrado que ia cumprir ali o propósito de redenção da humanidade perdida em seus pecados. A cruz nos mostra um Deus de braços abertos e para isso, e especialmente para nos ensinar a vivermos nesse mundo criado por Ele de modo digno da sua presença. A cruz é para isso, porque não só Cristo morreu, mas Ele mesmo nos orienta depois de certo tempo, que nós vimos também deixar nosso eu, nosso ego nessa cruz. E morrermos para os nossos pecados, morrermos pelos nossos desejos, aquilo que nos afasta desse Deus maravilhoso, desse Deus vivo. Então a cruz tem algo especial, sempre a nos reforçar a nossa especial comunhão com Deus. Queridos, eu vejo que o maior desafio hoje é mantermos a fé em nível mínimo para nós não sucumbirmos às nossas crises, pois temos muita dificuldade em crer, manter a fé, especialmente quando nos deparamos com enormes desafios nas nossas crises e as crises dos outros, não só as nossas, mas dos outros também. Por exemplo, como pensar na fé diante de uma tragédia como aconteceu em Blumenau, com a morte daquelas crianças por um viciado maluco. Não tem nem como adjetivar essa pessoa de modo digno. Precisamos, de fato, nascer de novo para tentar entender tudo isso. Nesse sentido, faz toda a diferença a ressurreição de Cristo. Nesse sentido, faz toda a diferença a necessidade de nós também ressuscitarmos para uma nova vida. Pois essa vida perde todo sentido sem essa graça, sem uma fé que nos encaminha a Cristo, ao Cristo ressurreto. Então tem coisas na nossa vida que só vai ter sentido na ressurreição do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. Vamos ao texto. Em primeiro lugar, queridos, a vida continua. Domingo, o primeiro dia da semana, dia de fazer compras. As mulheres foram comprar bálsamos para untar o corpo de Jesus. Era costume, era sinal de respeito, de amor ao ente querido falecido. Mantinha o corpo um pouco mais de tempo antes de começar a sua decomposição. Não era necessário, mas era um sinal de cuidado, de amor. O que fica evidente é que elas não tinham a noção exata da obra de Jesus, no alcance, mesmo tendo ele falado, contado em detalhes várias vezes o que ia acontecer. De fato, eles não ouviram Jesus com profundidade. A pergunta é, por que não ouviram? Por que eles não entenderam? Quando Jesus disse o que ia acontecer, quando Jesus explicou o que ia acontecer, eles não entenderam. Hoje, será que nós, a exemplo dos que conviveram com Cristo, também temos ouvido afinados somente para aquilo que o nosso coração grita, diz?
Porque dá para entender que quando você fala uma coisa e ninguém ouve, porque você não está ouvindo de fato. Tem outras coisas tomando a nossa atenção. E não é a palavra de Jesus que vai mudar tudo, a gente vai ouvir somente a palavra de Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus disse em outro momento que às vezes o nosso coração é enganoso. E precisamos prestar atenção e ver o que não estamos entendendo. A começar a entender e buscar obediência na totalidade da palavra dele, das suas orientações. Parece que tudo acontece à nossa volta, mas não prestamos atenção do que o Senhor Jesus está nos falando, pedindo e nos ensinando. Às vezes nós continuamos a viver e a viver de qualquer jeito, apesar da palavra de Deus, apesar dos ensinos, apesar da vontade de Cristo, em nos trazer para perto de si, a partir da sua maravilhosa cruz, e nos abraçar, nos envolver, nos tocar. Ele tem vivido, tem falado conosco, tem ensinado, e às vezes nós não temos entendido, porque nós não temos ouvido, de fato, a sua mensagem. Prestado atenção na integralidade. A vida continua para essas pessoas. A vida continuou para aquelas pessoas. Parece que o que tinha que fazer é ir lá, limpar o corpo de Jesus, como era costume, envolvê-lo em lençóis limpos e acabou. Os passarinhos estão louvando a Deus ainda aí fora, que não acabou. Continua assim, mas agora sob uma nova ótica. A vida continua assim, mas agora sob a ótica da ressurreição de Cristo. É nisso que nós precisamos pensar. E é por isso que nós falamos na nossa primeira introdução sobre a fé. Então o problema aqui não é a palavra de Cristo, sim o nosso coração, a nossa fé. Segundo aspecto, havia um mensageiro no túmulo. Um mensageiro no túmulo. O Senhor deixou ali um mensageiro para indicar o que iria ocorrer, apesar de já ter dito. E esse mensageiro, mais uma vez, repete a mesma história. Eles ouviram com o coração, mas com o coração enganoso, e não entenderam ainda. Somos iguais. Isso nós precisamos entender, que nós somos iguais àqueles discípulos. Isso é um elogio, mas também nem tanto. Hoje somos como aqueles discípulos, temos muitas vezes expectativas equivocadas de Jesus. Confundimos a vontade do Senhor com a nossa vontade. E devemos entender que a vontade do Senhor é que é boa, que é perfeita e agradável. Essa é a vontade, não a nossa. O Senhor continua falando como vão ser as coisas. Ele continua falando para mim e para você como é que vão ser as coisas hoje e amanhã. Isso tem sido feito ao longo dos séculos. O que nós temos que fazer é entender e obedecer. Não escolher no que obedecer, mas sim tudo. Tudo. Inclusive quando ele fala assim para você obedecer seu pai e sua mãe, oi, é a palavra de Deus. E aí nós materializamos e olha assim, é o meu pai falando, não vou obedecer. Que nós entendemos o quinto mandamento das Escrituras Sagradas. Que é mandamento. Não temos que questionar. Tinha um mensageiro no túmulo. Estava lá esperando chegar nessas pessoas com pouquíssima fé, quase nenhuma. Porque a vida continuou. Jesus fez o seu ministério, estabeleceu o seu ministério, estabeleceu o reino de Deus, mas as pessoas não deram a mínima importância para isso, porque eles tinham algo no coração dele muito mais forte, que era o desejo deles. Eles queriam um governo humano de Deus, um governo político de Deus, um governo que mudasse a estrutura econômica do seu tempo, que mudasse a economia
do governo e a minha economia. Ele queria que Jesus fosse alguém que agisse lá no poder político da nação e que expulsasse os inimigos da nação e que trouxessem a nós o orgulho santo de sermos o povo de Deus. Isso é meramente humanidade. Isso estou dizendo aqui são as nossas vicissitudes humanas. E aí Jesus fala assim: eu porém vos digo, ameis uns aos outros, como eu vos amei. Orai uns pelos outros. Perdoai os pecados uns dos outros. Se alguém lhe ferir a face, vire a outra face. Essa parte não quiseram ouvir. Eles não tiveram orgulho. Até hoje é assim. Hoje, na celebração da Páscoa, no mundo inteiro, para os muçulmanos é tempo de santificação. Eles não creem em Jesus. Para o cristão, amém, creu, recebeu Jesus, é Páscoa mesmo. Para os judeus, é tempo de comemorar a primeira Páscoa, a libertação do povo de Deus do Egito, rumo à terra prometida, das mãos das garras de Faraó. É tempo de alegria também. Então nós temos uma celebração pelo mundo hoje, o Ramadão dos muçulmanos, e as Páscoas do cristão e dos judeus. Mas cada um com suas maneiras, com suas fés diferenciadas. Eles, na verdade, não entenderam nada que o Cristo, Deus vivo, se encarnou, de fato, e veio trazer o quê? A sua humanidade para mim e para você. Então, quando nós amamos, perdoamos, agimos, interagimos entre nós da melhor maneira possível, é Deus agindo e nos ensinando a viver conforme a sua vontade, que nós reconheçamos no outro a própria imagem de Deus, a própria imagem, a nossa imagem no outro, para que haja respeito, amor, cuidado, zelo um do outro. Mas isso fica para o próximo domingo. O texto que foi lido pela Gisele aqui, que mexeu com ela, mexeu comigo também, a oração sacerdotal do próximo domingo. É a proposta de um Deus que é vivo, que se encarna e quer nos mostrar a realidade dele para conosco, quer nos fazer olhar de fato as coisas como elas são, não como nós queremos que elas sejam. Não quer que nós enxerguemos o mundo sobre a nossa lente apenas, mas sobre a lente de Deus. Isso só vai ser possível se nós obedecermos de fato a sua palavra na sua integralidade. E tinha um mensageiro até no túmulo. Não acabou. Ele ressuscitou, disse o mensageiro. Terceiro aspecto, as mulheres tiveram temor e medo. Elas fugiram do sepulcro com medo, assombradas, porque elas tinham os olhos vendados para as verdades do Senhor ainda. Não se atentaram às pregações de Jesus. Não criam com o coração, mas com a dura realidade dos seus olhos naturais. Não viam conforme a fé produzida pelos atos e vivências do próprio Senhor Jesus. Não é possível vivermos de fato se não acrescentarmos fé em nossa vida, em meio às nossas vivências, nossas lutas, nossas crises. Se não buscarmos entender que o caminho proposto por Cristo é o caminho da fé e esperança, com certeza sucumbiremos, afundaremos com muita facilidade e acabaremos muitas vezes desistindo da nossa caminhada. E daí vamos continuar a ter muito medo de ficarmos assombrados diante do que tem sido apresentado a nós dia a dia. Então nós precisamos hoje nascer de novo, agora sobre a fé que move nossos corações, nos libertando dos medos, das inseguranças. E o pregador do túmulo disse para as mulheres: não temas, não tenham medo, ele vive. Disse o mensageiro do túmulo: ele vive. Nós, os que estamos mortos, nós que estamos necessitando de ressuscitar hoje, para uma nova vida, uma nova caminhada,
caminhada, um novo domingo, uma nova segunda, uma nova terça, uma nova semana diante desse mundo, pois Cristo ressuscitou e Ele quer que nós ressuscitemos também. E deixemos de lado o medo, os assombros dessa vida insegura, violenta. Nós tememos a vida hoje. Pastor, mas o mundo é violento, é verdade, porque é um mundo sem Cristo. É o mundo que matou Jesus, é o mundo que quer calar a voz de Deus. Tentaram, mas não conseguiram matar Deus, calar a sua voz, que repercute até hoje pelos séculos e pelo mundo inteiro, e essa palavra continua confrontando a minha vida, a minha mediocridade, os meus pecados, os meus meros pensamentos, a minha falta de fé. A palavra de Cristo continua a mesma. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, meus 13:8. Façamos o que façamos, pensemos o que pensemos, Senhor Jesus nunca muda, nunca muda, nunca mudará, e Ele voltará. E isso continua ainda premente na voz do mensageiro do túmulo, o jovem sentado lá de branco na pedra. É isso que vocês estão procurando aqui. Como é que vocês estão vivendo aqui? Como é que está a sua vida hoje? Vivendo, se arrastando pelas pedras dessa vida? Elas estavam preocupadas, vamos chegar lá, como é que tem aquela pedra enorme na frente daquele túmulo? Quem vai nos ajudar? Eu fico pensando, Jesus ao nosso lado, e na nossa dificuldade, Ele querendo nos ajudar, e nós nem aí não sentimos a sua presença, a sua graça, não conversamos com Ele, não lemos a sua palavra. E Ele fala assim, eu sou com vocês até a consumação dos séculos, e vocês ficam aí esquecendo de mim, brigando uns com os outros. O que eu vou fazer com essa pedra agora gigantesca? Quando chegar a pedra já não estava mais lá, Ele tirou a pedra. Ele tira as pedras da nossa frente. E Ele disse que ia acontecer isso. Hoje, queridos, celebramos a ressurreição de nosso Senhor. E ela não tem sentido se não enxergarmos o que é de fato isso. Se não passarmos a vermos tudo sob o olhar do Senhor, não sob o nosso mero olhar. Senão vai ser apenas uma mera Páscoa e confundimos com coelhinho, com chocolate. Misericórdia, Deus. Uma igreja às vezes perdida nesse consumismo horroroso, que não sequer ensina os seus filhos que Páscoa é libertação, é salvação do povo de Deus, é salvação da humanidade, por amor desse Deus maravilhoso. Eu espero que você que tem filho, que tem neto, tenha ensinado eles a verdadeira Páscoa de Cristo. Ontem eu estava assistindo uma reportagem e o anúncio foi assim da chamada a alunos entender aqui o que é a Páscoa. Eu falei, oh aleluia, agora vamos ver o que é Páscoa. Nenhuma palavra sobre Jesus Cristo, nenhuma palavra sobre a primeira Páscoa dos judeus, nenhuma palavra, só coelhinho, ovo, chocolate, misericórdia, Deus. E as crianças sendo educadas nesse mundo mal. Então cabe a mim, cabe a você, que recebeu essa palavra aqui como discípulo de Cristo, ensinar aos nossos filhos e netos a verdadeira Páscoa. Ah, meu pastor vai traumatizar a criança. Não vai traumatizar porque é a verdade dele. É a verdade de Cristo da salvação. Esse engodo maldito do Satanás aí tem tirado a vontade de todo mundo ouvir a palavra de Deus. Tenha coragem e enfrente esse mundo de peito aberto. Fé. Que com certeza as pedras vão continuar saindo da sua frente. E você vai continuar ouvindo a palavra de Deus como ela é de fato, não como a gente quer, como as pessoas querem, que a sociedade quer. Isso é Páscoa. É um Deus que se revelou às últimas consequências e venceu a morte para mim e para você. Então não tem nada mais que nós precisamos temer e ter assombro. Se quer da morte, o viver tem que ser Cristo, morrer é lucro.
O crente tem que pensar e viver dessa forma. Porque o que eu tenho para o crente é o melhor ainda. Não é essa vida mesmice de sempre, essa coisa assim que às vezes nos alegramos, mas isso aqui é passageiro e não é o melhor. E nós estamos brigando aqui com Deus, que queremos ter o melhor aqui nessa terra e comer do melhor. É verdade, briga mesmo. Mas o melhor ainda está por vir. Foi isso que Jesus aqui ganhou para mim, para você, com a Páscoa, com a vitória sobre a morte. Ó morte, onde estás? Ó morte, ó inferno, onde você está? Você não tem poder nenhum sobre o poder da cruz de Cristo, sobre o amor de Cristo para comigo, para com você. Isso é amor. Ele morrendo abriu seus braços e nos abraçou para a salvação eterna. Salvação eterna. Não salvação dessa mice nossa, essa vidinha medíocre nossa, mas salvação para uma vida eterna. Isso tem que nos dar orgulho de viver sobre a sua vontade, a sua verdadeira vontade, a sua palavra que é redentora. A sua palavra que deve entrar no nosso coração e não apenas passar por nós e não atentarmos aquilo que Ele tem nos dito. Pastor, a pregação foi Jonas, senti a dor aqui. Vai embora com essa dor aqui, dê glória a Deus por essa dor, inclusive. Para isso precisamos clamar para que nos salve de nós mesmos, que nos ressuscite, que nos dê fé suficiente para vermos, para sentirmos, para agirmos como Ele quer. Afinal, Ele está vivo e ainda conosco. Nós precisamos ser sensíveis à cruz de Cristo, como pregou o reverendo Ronaldo no culto da paixão. Sensíveis à cruz de Cristo. Não apenas um mero símbolo do cristianismo. Sensíveis à cruz de Cristo. E essa sensibilidade só vai acontecer quando nós nos abrimos para a palavra de Deus na sua integralidade. Toda ela, toda a palavra, nem um tio dela pode ser omitido. Mas pastor, aquele texto é difícil mesmo. A gente estuda o original para tentar entender um pouquinho. Mas ela é digna de toda aceitação. Toda aceitação. É a palavra de Deus. Não tem que questionar. É só me abrir para ela. Porque ela produz vida e vida eterna. O que Deus propõe para nós é isso. É vida e vida eterna. Vida abundante. O mundo vem. O ladrão vem para roubar, matar. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a palavra de Deus. Ou está com dificuldade, olha para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É a palavra dele, sempre nos abraçando, nos envolvendo na sua bondade, no seu amor, no seu cuidado. No seu cuidado, ele não mudou. Nós mudamos, mas ele não mudou. 1 centímetro, 1 milímetro. A vida continua, é verdade. Mas o mensageiro do túmulo continua gritando. E ele está vivo. Aí devemos pegar esse medo e esse assombro e deixar cair por terra. Porque ele está vivo. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje. Mas saiba que Jesus está vivo. Ele não foi para lugar nenhum. Não foi para outro sistema galáctico. Ele continua aqui cuidando de nós. Mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. Que o Senhor acrescente em nossos corações da fé que nós precisamos. E quando você abrir a Bíblia, a sua palavra, você possa sentir Deus falando com você integralmente. Integralmente. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Abri aqui assim, aleatoriamente.
Salmo 42. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus com o nosso maravilhoso hino 375, foi morto o Salvador, muita alegria no coração, da sepultura saiu. Fiquemos em pé, irmãos, e louvemos a Deus com alegria.